Olá, sejam bem-vindos ao primeiro debate-boca em vídeo da ESC-CFM. Hoje, o debate versa sobre o panorama atual da indústria musical. Quais são os principais desafios enfrentados pelos músicos atualmente? A música contemporânea está a ser posta de lado por fugir ao mainstream? O financiamento é justo em relação ao trabalho de composição musical ou serve apenas o algoritmo? Comigo tenho, para responder a estas perguntas, dois músicos de gerações diferentes: Mariana Flores, oboísta e estudante da licenciatura de Música pela Escola Superior de Música de Lisboa, e o compositor, pianista e produtor Miguel Tapadas, que também foi licenciado pela mesma faculdade em formação musical e direção coral. Obrigada pela vossa presença aqui hoje e quero só familiarizar-me com os vossos instrumentos, portanto vou começar por ti, Miguel. Como é que despertou o interesse pelo piano? Bom dia, bom dia também à Mariana. O interesse pelo piano, o interesse pela música em geral, o piano foi quase uma decorrência daquilo que era o que estava disponível para uma criança para poder brincar. Os meus pais deram-me um tecladozinho muito básico, só tinha um botão de ligar e desligar e tinha duas oitavas, portanto ia dó, dó e depois até ao outro dó. E começaram a achar piada que eu com 5 anos conseguia reproduzir com muita rapidez, e com muita facilidade, tudo o que era jingles de rádio ou de publicidade, e então, quer dizer, começaram a achar que poderia ali haver, algum tipo de queda para ser explorada. E portanto comecei com o piano e realmente era o instrumento com o qual mais me identificava. Portanto foi por aí fora, depois foi toda uma vida. Mariana, passaste da flauta de bisel para o oboé. Porquê esta opção e o porquê da troca? Lá está, a flauta de Bisel foi, aquela flauta de bisel de plástico, que se dão aos miúdos. Na altura, os meus pais são ambos músicos amadores, de banda em bandas filarmónicas, hum, e eles, mostravam-me os instrumentos que eles tocavam, deixavam-me experimentar, por isso tive contacto com o clarinete e com o oboé, e gostei mais do oboé. Ah, e a minha mãe, disse: "Epá, não, não vás, é muito difícil, tens a certeza?" E eu na altura disse: "Epá, agora vou mesmo, vou." Certo. E agora, para introduzir o debate em si, Miguel, tens formação feita numa faculdade portuguesa, portanto, consideras que o ensino artístico em Portugal prepara bem os jovens para uma carreira musical? Ah, eu acho que o ensino em geral, não apenas o artístico, prepara muito bem em termos técnicos. E no caso do ensino artístico, até prepara muito bem em termos técnico-artísticos. Se prepara para uma carreira, não sei, porque toda a parte da gestão de carreira que transcende a parte musical, que transcende a parte artística, pouco ou nada é abordada. Mas isso é completamente transversal. Eu tenho uma outra licenciatura de uma outra parte da minha vida numa área científica, e passava-se exatamente o mesmo, ou seja, a parte da formação técnica é aturada, obviamente há cursos melhores, cursos piores, também depende muito da qualidade dos professores, não apenas dos currículos. Mas a preparação para o mercado de trabalho, para as dificuldades que se encontram, quais são as melhores estratégias para fazer face às dificuldades. Isso pouco ou nada é abordado. Portanto, ah, no âmbito geral da pergunta que fizeste, eu devo dizer que se calhar não. Se calhar não, se calhar era preciso investir muito mais na outra parte, quer dizer, o que interessa é o talento que um músico pode ter, ou um estudante de música pode ter, se depois não tem ferramentas nenhumas para poder se ingrar. Acaba por ser mais uma peça na forma como o sistema funciona até agora, que é quem conhece quem, quem cai na boa graça de quem, e deveria haver mecanismos que fizessem os próprios músicos, neste caso que é de música que se fala, os próprios músicos terem noção de quais são as suas opções e até eles próprios lutarem por implementar um sistema diferente. E portanto, não, acho que não prepara completamente para uma carreira. E tu, Mariana, que estás a licenciar, portanto, estás-te a formar em música aqui em Portugal, partilhas da mesma visão? Sentes falta de algumas ferramentas que te iriam ajudar
a lidar com o futuro, algo incerto que é a música? Sim, sem dúvida, lá está, concordo a 100%. A parte técnica, sinto-me muito bem preparada, ah, mas só este ano, dou o exemplo da Escola Superior de Música de Lisboa, que tem uma manóplia de disciplinas de vários estilos, ou seja, eu enquanto, músico clássico, hum, eu consigo ter contacto com os vários estilos, isso é muito interessante. Hum, e só que os professores, focam-se tanto, talvez em, criar, uma, hum algo monótono, no sentido do, por exemplo, do som, o som que se deve ter, está tudo muito esquematizado e não se incentiva a procurar a própria voz, a sua identidade e como é que se pode, colocar essa identidade, lá fora. Ok. E sentes que estás formatada para ter um certo molde para ter sucesso ou sentes que a tua voz própria e única é ouvida? Lá está, eu nunca, eu era incapaz de me pôr num molde, porque eu nunca funcionei assim. Hum, mas, tenho procurado formas de fazer com que a minha voz seja ouvida, e acho que aí não nos inserimos propriamente num molde. Acho que é enviar o que temos para vários sítios e ver qual é que nos aceita, por onde é que podemos começar. Por isso acho que é mesmo o oposto, é tentar tudo. Ok. As escolas e universidades poderiam ter programas mais fortes de formação em produção musical, gestão artística. Eu sei que tu andas no Laboratório Música Mista José Luís Ferreira. Será este um bom mecanismo para tentar também fomentar mais o interesse artístico e uma formação mais alargada? Sim, sem dúvida. Especialmente no laboratório tenho contacto com todas as fases de preparação de um espetáculo. Isso também tem sido fundamental para eu construir os meus próprios projetos e saber como o fazer. O início de uma carreira pela via artística pode ser desafiante pela falta de apoio nacional. Acho que devem sentir isso na pele. A paixão pela música foi a única a mover-vos a acreditar nas perspectivas de uma carreira ou houve outros fatores? É uma boa perdão, é uma boa pergunta, mas eu acho que foi, sei, pode ser um bocadinho romântico dizê-lo, mas acho que realmente foi provavelmente a paixão pela música. Eu estava noutra sempre fiz música em simultâneo, fui sempre conciliando a música, a prática musical com o percurso académico em ciência. Eu sou licenciado em química e trabalhei em investigação científica e estava a fazer mestrado em química farmacêutica quando de facto, tive que fazer uma opção porque era impossível conciliar já as 2 coisas. Era o tempo que me era ocupado estava-me a roubar à prática musical e realmente tive que fazer ali um período de discernimento e de facto, sim, sabia que me ia meter num deserto cheio de espinhos, mas eh, tu disseste uma coisa interessante na tua pergunta, só que eu acho que quem faz música, curiosamente, eu acho que não faz música porque não é porque gosta de fazer música, não é por amor à arte. Faz-se música, quem faz música a sério, faz música um bocado como, olha, como o homem que se está a afogar esbraceja para chegar à superfície, para conseguir ar. Eu acho que essa é a razão pela qual se faz música. Quem faz música a sério faz música porque precisa mesmo de fazer música. Não é apenas porque gosta. É uma necessidade, muito íntima, mas ao mesmo tempo muito essencial. E portanto é a única coisa que nos dá força para vencer ou para ir vencendo uma série de dificuldades, porque acho que é mesmo, é mais do que paixão, é mais. E tu, Mariana, consideras-te uma mulher, neste caso, a esbracejar à superfície? Sim, percebo a comparação, identifico-me. Acho que, a minha vertente composicional, deu-se muito pela minha necessidade de criar, e de certa forma inovar,
ou seja, após conhecer o que é feito e ter uma noção histórica, do panorama musical. Esta noção de criar é muito interessante porque estamos habituados a uma cultura de consumo, essencialmente hoje em dia. E eu, por acaso, gostava de saber, como é um músico mais experiente, como é que encaras a forte popularização de estilos musicais não instrumentais, como por exemplo o funk, o reggaeton ou o rap? É justo a indústria não premiar a técnica instrumental em favor de hits que geram cliques? A indústria apenas reflete aquilo que é a vontade da maioria das pessoas, que tem em termos de gosto ou em termos de eu nem digo de gosto, em termos de desejos daquilo que as pessoas querem ouvir. A indústria serve as pessoas com aquilo que as pessoas querem ouvir. Muitas vezes a indústria coloca-se a montante e diz às pessoas o que é que as pessoas vão querer ouvir para a frente. Ahm, se olharmos um bocadinho para trás, sei lá, se formos para os anos 60, 70, e nós olhamos de repente para a música mainstream, pá, e de repente tínhamos como mainstream os Led Zeppelin, os Beatles, ah, aqui nos anos 80 tivemos, nos anos 90 tivemos António Pinho Vargas, quer dizer, portanto, era tudo tão diferente, era realmente tudo tão diferente, e há uma tendência, ou pode haver uma tentação para dizer que as coisas estão francamente pior. Ora, em termos absolutos, se calhar em termos do material que é consumido, sim, se calhar de facto o mainstream tornou-se bastante mais estéril. Mas o mecanismo que está por trás é exatamente o mesmo. Se calhar aquilo que as pessoas que consumiam, imagina, só música erudita e de repente surgem os Beatles dos anos 60 e se calhar achariam que era um crime de lesa majestade, era, o que é que são esses doidos de uma rafa e cabelo comprido e não sei que coisa doida. Portanto, este tipo de reação sempre aconteceu. Eu acho é que a indústria se tornou um bocadinho mais cruel e mais feroz na forma como impõe as coisas, porque esses grupos surgiram como reação a qualquer coisa que estava estabelecida. E agora a coisa perverteu-se, porque na prática esses estilos que estás a falar, reggaeton, o funk, e não estamos a falar do funk do James Brown, estamos a falar de funk favela, não surgem como reação a nada, quer dizer, já são eles próprios fomentados e servidos pela indústria, portanto, realmente o princípio alterou-se e perverteu-se. Portanto, acho que em termos de qualidade do produto, enfim, só falo na presença do meu advogado, em termos do mecanismo, está um bocadinho, por acaso, não está um bocadinho, está bastante mais feroz e bastante mais estéril e peço desculpa pela palavra, estupidificante. Mariana, tu que pertences a esta geração, acredito que estejas mais do que ao corrente do panorama musical atual, o que é que pode ser feito com vista a alargar os horizontes musicais das novas gerações? Como é que nós podemos, que estratégias é que podem ser adotadas para aproximar o público da música contemporânea, mais clássica ou erudita? Eu acho que também parte dos artistas, de abordar, os seus projetos, de forma, a colocar várias artes num espetáculo, porque, especialmente a nossa geração é muito visual, procura estímulos muito visuais. Portanto, acredito que não devemos combater isso, mas sim usar isso a nosso favor, e não montar o espetáculo apenas numa questão auditiva. Claro que é o primeiro foco, o objeto é para ser ouvido, mas hoje em dia não pode ser pensado só assim, é um espetáculo, as pessoas vão ver e vão ouvir. Miguel, o mercado musical português é sustentável para os artistas independentes? Ahm, Depende do que é que falamos, porque podemos estar a falar num espectro em música contemporânea, música erudita contemporânea, e no outro espectro podemos estar a falar de rap. Portanto, esta questão de ser sustentável não se pode dissociar de qual é que é o estilo musical que estamos a falar. Mas há bocadinho a Mariana disse uma coisa muito interessante,
que eu acho de facto que é preciso vincar, que é esta questão da multidisciplinariedade, que é de facto não só esta geração, como ela diz, é muito visual, mas eu acho que todos nós somos muito sensíveis e muito suscetíveis ao fenómeno visual, e por isso é que quando de repente nós vemos alguns concertos, seja de que género seja, que têm de repente um cuidado na apresentação, que têm, ou seja, de facto a obra musical é o âmago, é a alma da coisa, mas a forma como aquilo se apresenta é de facto muito, muito importante. Eu lembro-me de ver em vários concertos, em salas muito conceituadas, até de Lisboa, isto para não dizer Gulbenkian, que se calhar não posso dizer Gulbenkian e portanto é preferível não dizer Gulbenkian, em que os músicos entravam, e eu conheço alguns músicos de orquestra e do coro, e entravam como se estivessem na sala de estar da casa deles. E aquilo sempre me fez muita confusão, porque a partir do momento em que se sai em palco, o espetáculo já começou, não interessa se o mestre já entrou, se não entrou. E esse tipo de coisa vai muito de encontro àquilo que a Mariana estava a dizer, que é, tudo bem, nós vamos lá exatamente pela música, mas tudo o resto, aquela mise-en-scène tem que já fazer parte de algo que está a ser servido aos espectadores. E é algo que tem que seduzir o espectador. A mesma Gulbenkian, às vezes, tem a ideia extraordinária de abrir aquele fundo de palco. Devem já ter visto, em concertos noturnos em que tem as árvores iluminadas de trás. Só aquilo, de repente, é muito tão simples, não há nada, não há mudança nenhuma de luz, não há nada. É só abrir aquele fundo. E de repente já envolve as pessoas de uma maneira diferente. Portanto, sim, é muito importante esta coisa, isto que a Mariana estava a dizer, de construir estas pontes. Agora, às vezes o problema, e lá está, tem a ver com o financiamento. Há muitas plataformas de financiamento, uma delas, por exemplo, a DG Art, que busca muito esta multi. Este tipo de expressões artísticas multifacetadas. Isto também tem um lado perverso, que é, tu tens um projeto artístico, imagina, musical, ou visual, ou o que seja, e o tipo de estrutura de apoio obriga-te, vai-te condicionar a criação artística para poderes aceder ao apoio. Ou seja, por um lado, acho fantástica esta questão da conjunção artística, quando nasce do conceito artístico, e não ao contrário. Não ao contrário do tipo, não, eu agora tenho que falar com um realizador de cinema ou com um artista plástico ou uma coisa que seja, porque tenho que ter financiamento para a minha obra musical e portanto tenho que fazer aqui um casamento. Isto não é um casamento feliz. Um casamento feliz é aquele de, olha, criar aqui umas imagens para esta música e a música para as imagens. Isto é o casamento feliz. Ou seja, o projeto artístico é apoiado no seu todo porque já engloba aquele tipo de coisas, não ao contrário. E portanto, às vezes, a coisa não é assim tão linear e não é assim tão sustentável. Disseram que envolver o público durante o espetáculo é muito importante, mas eu gostava de te perguntar como é que poderemos envolver o público fora do espetáculo. Existe, se calhar, algum estigma em relação à música contemporânea ou música erudita, que é um bocado aquela visão elitista da coisa. Como é que nós podemos aproximar as pessoas a conhecer este estilo musical, especialmente para as pessoas jovens que se calhar conservam mais esse estigma? Mariana, o que é que tu sentes em relação a isto? Lá está também, como o Miguel estava a dizer, acho que parte muito da educação que as pessoas têm desde o início. Acho que a música contemporânea deve ser apresentada desde muito cedo. Cheguei, vou dar o exemplo do meu professor de composição, João Quinteiro. Sei que no início da sua carreira ele deu o AECs e ele mostrava música contemporânea e pedia aos miúdos para identificarem que instrumento é que estava a tocar e que tipo de som era aquele. E eu acho que isso é muito importante não só para estimular a curiosidade, como também depois eles também vão mostrar esse interesse aos pais. E os pais, se também tiverem essa mente aberta, e procurarem, vão tentar perceber, porque eu acho que a música é criticada quando não é compreendida. Eu acho que é muito isso que acontece com a música contemporânea. Acho que não só da parte dos compositores deve haver à vontade de explicar
como é que aquele resultado foi obtido. E também, de certa forma, porque lá está, ao longo da história da música há sempre obras boas, obras más, e atualmente é igual. Nunca iria ser diferente. Hum, e eu muitas vezes vou assistir a concertos de música contemporânea que eu só gosto de uma obra, porque não consigo encontrar ali propriamente um raciocínio musical, parece que é um catálogo sonoro. E eu isso não gosto, ou seja, tem menos valor artístico ou não, isso cabe sempre ao ouvinte de decidir, por isso lá está, há espaço para tudo. E é motivar as pessoas, não só pela forma como se apresenta o espetáculo, mas também as pessoas irem ao espetáculo e perceberem como é que aquilo foi feito e como é que hão, de ouvir e não sentir aquilo que estão, a ouvir. Não, vou reformular. Ou seja, podem ouvir aquilo da forma que quiserem, no sentido emocional, cada um vai sentir uma coisa diferente ao estar exposto a um determinado objeto, mas para isso acontecer tem de compreender esse objeto. Esta consciencialização, do público, também só é possível se os próprios compositores e os próprios músicos tiverem noção do que é que estão a apresentar. Porque muitas vezes eu, trabalho com compositores que não têm noção histórica alguma do que é que estão a apresentar. Apresentam, o seu trabalho como se fosse, um objeto inovador, que pode ser em aspectos técnicos, hum, mas muitas das vezes, olhando para a história da música, as obras que foram aplaudidas não foram aquelas que inovaram. Muito provavelmente obras que não tiveram uma recepção tão positiva o seu valor só vai ser reconhecido, daqui a algum tempo. Hum, e acho que parte muito também dos compositores saberem posicionar o que é que estão a compor. E aí o público também vai perceber o que é que estamos a ouvir. E a aproximação com o público, sendo que é fundamental para o bom funcionamento do espetáculo, também pode partir da parte dos músicos ou do maestro fomentar essa aproximação? Que estratégias é que podem ser implementadas nesse sentido? Lá está, pelos músicos, e pelo maestro tem muito a ver com a apresentação do espetáculo em si, de lá está, de estimular, o público nesse sentido. E como é que o público pode ser estimulado nesse sentido, Miguel? Mais uma vez, acho que as coisas têm que ser feitas a montante, a priori. Portanto, se estamos a falar de música em geral, tem a ver com essa abordagem que tem que ser feita desde o princípio. Agora, falando concretamente do público, então, no caso da música erudita, seja contemporânea ou não, hum, às vezes as pessoas, nós temos uma certa tendência para desculpar o público. E mesmo quando falámos há bocado daqueles fenómenos do reggaeton, disto, daquilo e daquele outro, eh, e eu até tenho uma opinião um bocadinho divergente em relação a isso, porque se eu fizer uma lista de compras e faço uma lista de compras em português e até posso usar uma ortografia, obviamente que espero o mais correta possível, uma sintaxe, enfim, me sirva o propósito de fazer uma lista de compras, quando chego ao supermercado, não me enganar, eu não posso chamar aquilo de literatura. Tudo aquilo que é feito com notas musicais, com uma linguagem musical, com ferramentas musicais, às vezes estamos a falar de som, não é? Às vezes estamos a falar de som. E como é que as pessoas podem, estás-me a dizer como é que se pode estimular o público? Eu punha a questão ao contrário. Como é que o público pode, ele próprio, honrar a sua própria inteligência em relação à análise do fenómeno musical? Porque muitas vezes nós temos esta ideia de que o público, nós temos que dar guias ao público para o público saber o que é que há de escolher. O público às vezes sabe escolher muito bem.
aliás, o público sabe muito bem o que é que deveria escolher e opta, muitas vezes, pela escolha errada. E acho que às vezes tem que se tirar um bocadinho o paninho quente, dizer: "Pá, as pessoas não sabem, não tiveram educação, não tiveram", não, às vezes as pessoas estão a escolher a coisa errada, ah, e sem nenhum tipo de prurido e sem nenhum tipo de sequer de noção de que a sua escolha depois tem consequências. E por isso é que é aquilo que eu dizia há bocado, da importância brutal de se formar público. O público pode consumir tudo o que quiser, desde que saiba, que aquilo que gosta ou não tem a ver com o valor intrínseco da obra. Portanto, muitas vezes nós temos esta tendência de separar o público e as suas escolhas do valor da obra que é posta em causa. Ora, se o público de repente tem um concerto de música, um concerto de uma obra composta pela Mariana, e imaginando que é uma obra extraordinária, mesmo que não seja do conhecimento do grande público, mas ao lado tem uma coisa de reggaeton ou de funk, o que é que seja, eu imagino que se calhar a esmagadora maioria do público vai escolher aquilo, mas que não sabem que provavelmente será muito mais estimulante até irem descobrir, pá, que obra é aquela? Que tipo de emoção é que aquilo me pode transmitir? Qual é o conceito que está por trás da composição desta obra? O que é que isto tem para me oferecer, diferente daquela coisa padronizada e genérica que me é servida de manhã à noite, nas rádios, nas playlists, em todo o lado? Quer dizer, nas plataformas de streaming. Portanto, eu acho que esta questão de como é que se pode estimular o público, epá, é puxar as orelhas ao público. O público tem obrigação, o público tem ferramentas para poder fazer outro tipo de escolhas. Pá, não estou a dizer sempre, mas sim, de facto, fazer outro tipo de escolhas. É puxar as orelhas ao público. O público não é uma criança ingênua e inimputável. O público faz escolhas e muitas vezes faz escolhas muito erradas. Portanto, pá, é chamar as coisas pelos nomes. E que escolhas erradas são essas? Ok, estás aqui mesmo a querer ir buscar as questões mais cabeludas. Ahm, Olha, muitas vezes começa na pressão dos pares. Imagina, uma criança, um aluno, um adolescente na escola secundária, que até pode ter acesso, pela sua experiência familiar, pelo seu enquadramento, a determinado tipo de fenómenos artísticos, mais complexos, mais divergentes do mainstream, mais interessantes para a sua expressão. O interessante pronto, depende também, não é? Mas pronto, mas realmente diferentes do que é, o normal. Se calhar essa criança ou esse adolescente chega à escola e até poderia ter bastante material para ajudar ou para divulgar junto aos seus colegas, mas acaba por ser absorvido por aquela onda de mainstream, porque é alguém que tem o funk e o rap e o favela e aquela coisa toda. Portanto, acaba por desaparecer, ali aquilo acaba por desaparecer e ser submergido. Pá, e eu acho que é esta coisa da pressão dos pares não ajuda nada, porque parece que nós estamos cada vez mais numa sociedade que quer massificar e normalizar e tornar tudo genérico e tudo igual. E portanto, tudo aquilo que sai de uma determinada norma cada vez mais é uma luta para se conseguir impor. É cada vez mais difícil, parece que cada vez é mais. Até mesmo fenómenos que artisticamente poderiam surgir e ser disruptivos, porque queriam dizer uma coisa diferente, mas muitas vezes o que são já são um produto da própria indústria, aquilo que falávamos há bocado da diferença entre os grupos que fizeram a ruptura do mainstream dos anos 60 ou 70 e agora que são criados pela própria indústria. Portanto, cada vez é mais difícil fenómenos musicais que saiam dessa narrativa conseguirem ter um lugar ao sol. Quer dizer, é cada vez mais complicado. O papel fundamental da educação, mas também o papel realmente da cultura. E esta coisa da cultura e dos apoios e do financiamento, para tentar dar um palco para essas expressões artísticas é fundamental, porque de facto, eh, quer queiramos, quer não, é impossível, se calhar, um compositor contemporâneo, quer dizer, compositores
somos todos compositores, somos os dois, se calhar em estilos diferentes. Mas é muito a importância daqui do financiamento público, porque o financiamento público, na prática, é aquilo que vai dar sustento a que exista uma oferta que o próprio poder público encara como essencial para as pessoas. Ou seja, o financiamento, quem geralmente aponta o dedo, os artistas são os parasitas, querem viver dos subsídios e tal, a lógica está completamente trocada. O poder público diz: é importante as pessoas terem acesso a estes produtos culturais. O mercado não dá a resposta a isto. Se formos só ficar pelo mercado, o mercado da música fornece um determinado tipo de coisas, mas não fornece música como a que a Mariana faz, música como a que eu faço, não fornece. Portanto, o Estado, assumindo que a música que fazemos, esperamos nós, é importante, tem que se substituir ao mercado nesse sentido, porque assume que o trabalho que nós temos para oferecer é importante para a formação dos públicos. E, portanto, isto às vezes é realmente uma pescadinha de rabo na boca e parece que andamos à roda, mas na prática tem sempre tudo a ver hum, com, com o valor intrínseco do objeto artístico que está em causa, e da forma como o público está consciente para ele, sempre. Eu gostava agora de introduzir o tema da inteligência artificial, super atual. Com o infiltrar da inteligência artificial nos domínios criativos, o reconhecimento criativo dos artistas pode estar em risco, especialmente dos artistas ligados às áreas como a música ou a literatura. Como é que encaram este fenómeno da ultradigitalização dos meios? Será que há espaço para uma comunhão entre músicos e inteligência artificial? Mariana, o que é que dizes sobre isto? Acho que a inteligência artificial, o que vem prejudicar mais, é no sentido da identidade. Porque aquilo que a inteligência artificial não, nunca irá conseguir fazer, pelo menos a curto prazo, é criar algo que não se baseie em criações já existentes. De certa forma, irá sempre fazer exercícios estilísticos. Ah, Porque lá está, sem nós, sem o nosso trabalho, a inteligência artificial também não iria existir. Ah, Portanto, acho que assim como quando a internet surgiu, temos sempre de nos adaptar e acho que sim, é possível, se soubermos utilizar, essa nova ferramenta. Acho que nada em excesso é bom. Hum, por exemplo, eu utilizo a inteligência artificial apenas como, forma de encontrar bibliografia. Ou seja, não leio apenas o texto que me dá, mas vou aos sites onde foram retirar essa informação. Hum, Pronto, e acho que quando pesquisamos, uma só coisa, acho que aí estamos a copiar, mas se pesquisarmos várias coisas, nos deixarmos influenciar por várias coisas, acho que é pesquisa. E achas que a inteligência artificial poderia ser uma mais-valia no processo criativo de criação musical? Sim, no sentido da lá está, da pesquisa, da própria pesquisa. Ok. Sim. E Miguel, partilhas da mesma visão ou uma visão ligeiramente diferente? Eu tenho uma visão bastante mais pessimista do aparecimento e do surgimento da inteligência artificial. Primeiro por aquilo que a Mariana estava a dizer, a inteligência artificial na prática são exercícios estilísticos, são maneirismos, portanto agarra na obra neste caso de música de compositores, para criar coisas que não correspondem a ideias originais per si. Poder-se argumentar, mas o que é que faz um compositor quando vai criar uma coisa ao estilo de Mozart, ao estilo barroco, de Bach, eu acho que ainda assim há realmente muitas diferenças. Eu utilizo, perdão, ferramentas de inteligência artificial, até no meu trabalho como produtor, e às vezes há ferramentas não na parte da criação, mas na parte, sei lá, da limpeza de áudio, na separação de elementos dentro de uma mistura.
há imensas ferramentas que se utilizam e que já estão disponíveis há algum tempo e que servem na prática a parte mais de sapa da parte técnica. Na parte criativa, ah, aquilo que é feito, e há algumas plataformas, eu já experimentei como curiosidade algumas, a Suno e outras que tais, que não me lembro agora do nome, e os resultados são bastante medíocres, quer dizer, lá está, são pastiches daquilo que já existe. Quando chegarmos à inteligência artificial generativa, e não esta associativa que temos agora, a coisa torna-se bastante mais complicada. E questões que se levantam. E daí também perceber porque é que a indústria não está a nosso favor, está contra nós. E está assumidamente contra nós. Tem havido lutas, Europa fora, nos Estados Unidos não estou tanto por dentro, mas a Europa fora tem havido, incluindo o Reino Unido, porque as empresas de inteligência artificial conseguiram construir uma força de lobby tão forte que a própria comunidade europeia se prepara para legislar no sentido de não haver nenhum tipo de pagamento de direitos de autor das empresas de inteligência artificial utilizarem as obras que estão protegidas por direitos de copyright, não haver lugar ao pagamento de nenhum tipo de direitos de autor por estas empresas, quando elas próprias depois vão produzir conteúdos que vão ser monetizados. Portanto, isto é um ataque brutal à criação humana, aos compositores, porque na prática o seu trabalho está a alimentar aquele monstro, e a própria legislação que deveria proteger compositores e autores, enfim, das diferentes disciplinas artísticas, se furta a isso e, pelo contrário, está do lado da indústria e legisla no sentido de não haver nenhum tipo de compensação por esse tipo de trabalho. Portanto, tudo o que é trabalho de inteligência artificial, há compositores, há produtores cinematográficos que esfregam as mãos de contente porque já não vão ter que precisar de pagar a um compositor para fazer uma banda sonora. Porque acham que com o prompt, como se diz em inglês, fazem os prompts bem alinhavados e conseguem uma banda sonora em 3 minutos, em vez de pagarem o trabalho de um compositor que se calhar tem que estar 2 ou 3 meses, ou 4, a compor uma coisa específica para aquilo com um toque humano, e portanto, money makes the world go round. Sempre foi assim e sempre será. Bom, agora que vimos que a falta de financiamento e as ameaças da inteligência artificial são muito presentes na veia artística, eu gostava de vos perguntar o que é que vos continua a agarrar a uma atividade tão instável? Se calhar começar por ti, Mariana. Acho que é mesmo, por necessidade, de fazer isto. Não tem outro motivo, é o que me faz, mexer. Miel. Eu partilho exatamente da resposta da Mariana e se calhar somado, não sei, alguma patologia mental que nos leva a manter neste caminho, mas é de facto, é uma necessidade de expressão, é sentir que ainda temos tanto para dizer, sentir que ainda há muita coisa para sair cá para fora, portanto é mesmo uma necessidade de expressão. E de que é que a indústria musical em Portugal precisa para se tornar uma opção mais segura para aspirantes a músicos? A indústria musical precisa de existir para ser uma opção. Neste momento não há indústria musical em Portugal. As grandes editoras, os centros de decisão foram saindo daqui para fora. Primeiro para a Espanha, e agora muitos deles já nem sequer em Espanha. Não há o que há, olha, mesmo há bocadinho falávamos de agentes e de agenciamento. Os grandes agentes em Portugal vendem aquilo que já se vende sozinho. Portanto, nem sequer fazem nenhum tipo de trabalho aturado de lançamento de novos artistas. Dentro de qualquer género, atenção. Ou seja, vendem aquilo epá, que já tem impacto, que foi criando impacto de mercado dentro de estilos cada vez mais estreitos e cada vez mais monótonos. Portanto, eu acho que a única coisa boa não, a tecnologia deu-nos muita
muitas coisas boas. E uma delas é a possibilidade de repente podermos fazer com que a nossa voz e o nosso trabalho, com alguns cliques, possa estar disponível mundo fora. Eu já tive a hipótese como produtor de repente contratar um cantor que precisava, que estava nos Estados Unidos, um violinista que estava em Londres, e portanto este tipo de interação que a tecnologia permite é que eu acho que pode ser uma mais-valia para fazer a nossa música soar cada vez mais longe. E perante este panorama, continuas a ver o futuro com bons olhos, mesmo que a profissão seja algo instável? Acho que lá está, é tudo muito incerto, mas acho que se não tivermos, consciência de que temos algo especial, para dar, acho que não temos, nada, nenhum objetivo, que nos motive, para chegar lá, por isso não é não ver com bons olhos, mas é saber que eu tenho algo para oferecer e tentar. Ok. Obrigada pela vossa presença aqui. O debate terminou. Este foi o primeiro debate em vídeo do Debate Boca da ESC-CFM. Muito obrigada e até à próxima.